Então, isso é estranho. Acho que é válido começar assim, né? É estranho, é estranho. Basicamente, eu sou a Energisa. Acho que isso é uma apresentação minha. Acho que é decente eu começar fazendo uma apresentação dizendo que eu sou a Energisa. Olá, tudo bem? Eu sou a voz por detrás do Candy Tell. Então, esta é a minha cara. E acho que está a ser muito interessante para vocês, creio eu. Pelo menos isso acontece comigo. Quando eu falo com as pessoas virtualmente, né, colocando as coisas assim, ou só ouço a voz da pessoa. E quando converso com a pessoa, depois eu começo a dar cara às expressões. Eu fico naquela, tu quando falas isso, afinal fazes essa expressão. Isso é algo muito inconsciente meu, mas é muito interessante ver essa dinâmica. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu sou. Então, é assim que eu falo, é assim que eu fico quando falo isso. Minha cara é assim. Mas sim, então, I'm back. Voltei de uma forma diferente. Tive um tempinho parada, como vocês notaram, ou não, se calhar também vão notar que está tudo bem. Há pouco tempo eu estava a falar sobre algo, mas esqueci. Estava a falar sobre a questão de ser difícil, estranho. Eu não fiz isso, eu tenho que cortar essa parte depois. Mas quem estava a falar sobre a questão de ser estranho, tudo isso, né? Como eu disse, é muito válido eu chegar e dizer que tudo isso é muito estranho, porque realmente é estranho. Estranho para mim, estranho para vocês, mas é muito mais estranho para mim, essencialmente, porque a dinâmica de estar só em vídeos é muito confortável para mim. Passou a ser muito confortável. Quando eu comecei com essa coisa de podcast, eu quis logo partir para o vídeo. Mas foi um amigo que me disse, olha, vai com calma, nas calmas, começas em áudio, porque podcast é áudio, e depois aos poucos vais fazendo o vídeo. Eu não quis ouvir, fiquei bem chateada e tudo isso, mas acho que foi a melhor coisa a ser feita, claro. Mas pronto, um ano e tal depois, estamos aqui, esse é o nosso primeiro vídeo, o meu primeiro monólogo gravado e as coisas estão a acontecer. Mas falando do desconforto que eu estou a sentir nesse momento, acho que é interessante falar sobre isso. Assim, falo do sentimento que eu estou a sentir, passo o pleonasmo, redundância, ao vivo, né? De uma forma real, o sentimento está assim, basicamente. Mas sim, é desconfortável sim, porque quando sou eu a gravar no meu quarto, quando é em áudio, sou eu lá no meu quartinho, no meu cantinho, às vezes eu ficava deitada a falar sobre mil e uma coisas e não tinha uma pessoa aqui do outro lado da câmera a olhar para mim, não está a olhar para mim, está lá no telefone, mas whatever. Não tinha uma outra pessoa do outro lado da câmera, não tinha uma câmera. Então é diferente, porque eu não tinha nenhuma outra coisa para me preocupar, para além de. Eu nem sequer me preocupava em pensar sequer, eu só me preocupava em ter de falar de uma forma perceptível, de uma forma que vocês percebam. Mas agora tem mil e uma coisas com que eu tenho que me preocupar, né? O meu cabelo, será que o meu cabelo está bom? Minha maquiagem está fica boa com a luz? Se quando eu vir aqui fico bonita? Se quando eu vir assim fico bonita? Se a minha roupa não está. São muitas preocupações e não é só se estou a passar como deve ser aquilo que era suposto estar a passar, se o conteúdo está a ser bem passado. Então isso está a ser muito chato para mim. Eu acho que eu estou numa posição de muito desconforto por causa disso, essencialmente. E eu sabia que isso iria acontecer. Cogitei isso, porque como disse, eu estava bastante confortável no áudio. E, portanto, eu estava a fazer uma certa resistência para sair. E, inclusive, comecei a me auto-sabotar. Precisamente porque eu sabia que isso iria acontecer. Mas devo admitir que tem sido, ou agora, né? Apesar de termos combinado para as 17, não vou dizer que horas são, mentira, são 23. São 23 horas. E sendo bem sincera, essa é a segunda gravação que nós estamos a fazer. Então, e na primeira gravação, era suposto ser um monólogo, mas não foi um monólogo, foi uma conversa. Nós conversamos, falamos sobre uma coisa. Se calhar até ainda vou falar sobre muitos tópicos que nós tocamos aqui agora, no monólogo. Mas sim, ou seja, não está a ser assim tão agressivo. Eu achei que seria mais agressivo, sinceramente. Achei que eu ficaria mais naquela de tá bom, agora. Mas não. Está a ser suave, o que é bom. Eu sei que não vai ser tudo tão natural quanto no áudio, ou pelo menos no princípio.
Mas as coisas vão acontecendo. E eu espero que vocês também sejam kinds comigo, né? E percebam que isso tudo é um processo e as coisas são devagar. Mas então vamos falar sobre o que é que tem acontecido nesses últimos tempos. Para os que sabem, para os que acompanham, eu lancei uma série. Acho que seria interessante falarmos um pouco sobre isso e sobre o porquê que eu decidi lançar essa série ao vivo e do porquê que eu decidi me tirar de cena, né? Porquê que eu coloquei co-hosts e outros convidados, mas eu não serei a pessoa e não sou a pessoa que está lá a falar. Eu, por acaso, já falei sobre isso naquele dia, mas isso é essencialmente porque eu olhei para mim e me entendi em posição de aluna. Eu sinto que eu ainda tenho muito a aprender, mesmo, sobre muitos tópicos e muitos temas. E eu não sei se tem a ver com experiência de vida, tem a ver com experiência, tem a ver com a idade também, essencialmente com as coisas que a pessoa consome. E eu entendi que, ok, eu não tenho de estar sempre lá na frente. Eu, se quero passar uma mensagem, tenho uma mensagem a passar, mas essa mensagem não precisa necessariamente de ser passada na minha voz, não precisa necessariamente ser passada nos meus termos. Eu posso construir um ambiente para que outras pessoas passem essa mensagem. Eu não sei se vocês estão a apanhar, mas é um pouco disso. Entender também o momento, acho que é uma certa humildade intelectual, não sei. Mas se calhar se acho que colocar nós temos humildade intelectual, entender que tu não dominas sobre o tema X, tu sabes pouco ou nada sobre o tema A, o tema B, o tema C, então queres que esse tema seja abordado, mas tu não estás em condições de falar sobre isso, então coloca outras pessoas para falarem sobre isso. Acho que não há problema nenhum. Então eu me entendi dessa forma, vi, ok, acho que eu devo sentar e aprender mais sobre isso. Mas eu também sei que eu tenho pessoas no meu meio que podem sentar e ensinar. Então eu só fazer uso disso, né? Vamos falando sobre o que eu estava, porque eu e o Luba estávamos a falar por detrás das câmeras e depois falamos um pouco na frente das câmeras. Eu se calhar vou misturar isso, mas isso whatever. Isso vou ver depois, quando eu estiver a editar. Mas então vamos a falar sobre a questão de eu é que trouxe esse tema, né? Por isso eu estou falando no contexto pessoal. Mas isso foi uma experiência que tivemos a partilhar os dois. Estávamos a falar sobre... Qual foi o termo que eu usei, Uba? Nós não somos casos isolados, é isso. Sobre a forma, sobre a situação, sobre o facto, ou sobre a ideia de nós entendermos no que eu não sou um caso isolado, tu não és um caso isolado. E percebes que o que tu estás a viver a vida do jeito que ela está a ser. Ou seja, vamos lá desmiuçar isso e descascar um pouquinho essa coisinha aqui. A vida, vamos personalizar a vida. A vida é um senhor que está a andar. E tu também és uma pessoa que está a andar. O que aconteceu é que tu e a vida esbarraram-se. Basicamente é isso. Ou seja, a vida não está a acontecer para ti e as coisas não estão propriamente a te conspirar. Ah, você acha que está a ser conspirada? Olha, nós digamos, isso é uma coisa que não nos passou pela cabeça, Uba. Que há pessoas que estão a lhes conspirar mesmo. Sim. Há pessoas que estão uma... Nesse momento tem alguém a conversar contra ti, então a câmera vai aquecer. Infelizmente, eu sou uma dessas pessoas que está a ser alvo de conspiração. Ou também sou de pecado, mas continua. Quer dizer, mas queres... Desculpa. Mas pronto, como vem, eu estou a ser atacada. Por isso eu falei de estar numa situação desconfortável. Eu estou mesmo aqui a ser atacada, mas pronto, isso é um tópico para depois. Mas estava a falar que... ou seja, vou recapitular. Muitas das coisas que eu tenho com as quais eu tenho me deparado, ou situações ou problemas, eu cheguei à conclusão que são problemas de pessoas da minha idade mesmo. Ou seja, para quem tem a minha idade, para quem vive num contexto parecido com o meu e tudo isso, porque existem pessoas de 22 anos que estão a viver outras coisas completamente diferentes. Mas também existem muitas pessoas de 22 anos que estão a passar exatamente, entre aspas, as coisas que eu estou a passar, né? Ou pelo menos estão a lidar com os mesmos dilemas. Por exemplo, meus dilemas são: estou a terminar a licenciatura, não sei o que fazer depois disso, se vou procurar mestrado, se não vou procurar um mestrado, quero emprego, quero procurar estabilidade financeira, quero ter a minha casa, o meu espaço, quero sair da casa dos meus pais e tudo isso. São típicas preocupações que uma pessoa da minha idade teria. Então,
olhando para as coisas nessa perspectiva, eu não me frustro, porque eu entendo que eu não sou um caso isolado. Lá está. Cheguei no ponto. Eu não sou um caso isolado. As coisas não acontecem para mim porque eu sou anugisa, ou porque eu sou angolana, ou porque eu sou africana, porque eu sou negra, porque eu sou imigrante, porque eu sou tá. Não, as coisas me acontecem porque eu tenho a idade que tenho, eu estou a viver na fase em que estou a viver, e é normal. Estranho seria se eu não tivesse esse tipo de preocupações para uma jovem do meu contexto. Então, ter esse entendimento me trouxe paz. Me trouxe paz porque eu entendi que a vida só está a ser ela. Eu percebi que a vida está a fazer o trabalho dela mesmo só. Ela não está a fazer nada demais. Não estou a ser conspirada, né? Supostamente. Então, por isso é que eu trouxe a analogia da vida ser um senhor que está a andar. E eu também estou a andar. E eu esbarrei com ele. O que acontecer é que a vida está a acontecer e eu estou a acontecer ao mesmo tempo. E é aquele psh. Uma vez eu ouvi uma frase. E eu ouvi, não sei onde é que foi. Mas alguém estava a dizer que a pessoa disse, do mesmo jeito que o mundo está a acontecer para ti, tu também estás a acontecer para o mundo. E essa frase por acaso entrou para o meu coração, porque eu achei isso, fiquei, meu Deus, isso é tão verdade. Acho que é uma daquelas coisas que quando alguém nomeia uma sensação de estar a acontecer para o mundo mesmo, ou seja, tu estás a conhecer o mundo, mas o mundo também está a conhecer. Então, isso são dois eventos muito agressivos só por si. Porque tu entrares para o mundo, então são dois encontros. Tu entras para o mundo e tu estás a ver como é que ele é. E o mundo está-te a receber. Ou não, lá está. Ele vai te receber, ele vai te abraçar ou ele vai te repelir. Então, são dois eventos, não sei se vou dizer canônicos. Eu nem sei exatamente o conceito de evento ou efeito, whatever, canônico. Sinceramente, então não vou falar toda, mas whatever. Mas são dois eventos muito agressivos, só por si, na vida de uma pessoa. O mundo acontecer para ela e ela acontecer para o mundo. Como disse, a pessoa pode ser abraçada ou não. O mundo pode repelir essa pessoa por completo. Então, tem muita coisa a acontecer. Pronto, durante esse processo, tem sido um processo muito interessante. Por acaso, eu tenho aprendido muita coisa sobre mim. Outra coisa que eu tenho descoberto também vai de encontro com a questão de eu saber, ter noção de que eu tenho uma mensagem e entender que essa mensagem não precisa ser passada por mim, que eu posso construir o palco, lá está, para que outro alguém, se calhar alguém que está melhor capacitado, melhor treinado, alguém que fala melhor, tem melhor capacidade argumentativa, ou que domina melhor o assunto, ou que está mais à vontade, se quer dar a mensagem para que essa pessoa passe, ou seja, entender que eu quero que essa mensagem seja passada, mas não tem que ser na minha voz, não tem que ser nos meus termos, não tem que ser com as minhas palavras. Isso também vai muito de encontro com a ideia de que eu percebi que eu não preciso de estar de frente às câmeras mesmo. Não preciso de estar na ribalta. Eu não faço questão. Não faço. Isso é muito bizarro porque... Eu estou um podcast. Bizarro parece contraditório, né? Mas sim, eu falei com uma amiga e eu mencionei isso para ela, eu falei com ela sobre isso. Ela me perguntou, mas isso é uma coisa que tu entendeste? Tu recebeste isso como teu propósito ou simplesmente é mais uma vez a tua insegurança, né? Se calhar. Tua insegurança a falar alto, né? Ou ela está assim a te deixar cega um pouquinho e te faz acreditar que estás a ter uma atitude heroica, estás a ser, uau, muito generosa, muito pró-comunidade, tudo isso, mas no fundo só estás a te auto-sabotar. Lá está mais uma vez o tópico da auto-sabotagem, que vem muito mascarada de mil e uma coisas. E principalmente quando isso já é hábito para alguém, quando a mente já é trabalhada, né, de autossabotagem, essa é a forma que a mente procede face a si ou face a sua hospedeira. Por acaso é interessante olhar para nós como hospedeiros da mente. Já olhaste para ti alguma vez dessa forma, Uba? Como hospedeiro? Hospedeiro da mente. Não, nunca. Porque se tu parares, imagina, a mente é o único órgão que pensa sobre si. A mente pensa sobre ela, o coração não pensa sobre ele, né? A mente é que pensa, né? Nós pensamos com a mente. E ela tem um entendimento de si. Ela sabe que ela existe. Por exemplo, eu estou a falar, por causa da mente, tudo isso eu estou a pensar sobre a mente. Estou a perceber o que estás a dizer, só ainda não fez sentido na minha cabeça trabalhar a mente assim como um
chamar de ser como um E ser há tipo uma outra isolado. entidade. Mas eu olho para a mente assim, porque não é possível, Uba. Eu não sei porquê, mas para mim faz muito sentido para mim olhar para a mente assim. Porque ela tem que ser alguma outra coisa, algo maior ou melhor do que nós. E é, né? Porque a mente é o que nós somos, na verdade. Então ela tem de ser superior a nós, de alguma forma. Sim, só que imagina. Eu penso na mente como um software Ok. que não trabalha de forma. Não trabalha sem o hardware, no caso. Ok. Percebes? Uhum. Então acho que por isso é que não estou a São conseguir. interdependentes. Exatamente. Não Sim. estou a conseguir fazer essa Essa. separação. Mas percebo o que Sim. está a dizer. Mas imagina, a ideia de O que estás sermos a dizer. hospedeiros da mente. Mas é isso, porque ela tem de ter um hospedeiro, né? Para funcionar, para fazer sentido. Ela tem de estar hospedada num corpo, que é o hospedeiro, somos nós. Inventei isso agora também, Uba. Sinceramente, eu não. Estou a perceber. Também inventei isso agora. Então, eu já nem sei o que, é que eu queria dizer com esse de ser hospedeiro da mente. O que, que eu queria dizer? Você tem sono. Enfim. Ahm, não, agora acho que. A sério, agora eu me perdi mesmo. Mas pronto, continuando nas coisas que eu tenho aprendido, que eu aprendi, que eu tenho, acho que exatamente. Essa questão da mente, trabalhar e tal, já falei isso. Mas whatever, vamos voltar para a questão de eu já percebi, espetavelmente, se calhar daqui a uns tempos eu venho para aqui e vos digo que, olha, está a ver quando eu vos falei que a mensagem era eu a minha auto-sabotar, provavelmente eu vou me perceber disso mais tarde. Mas sim, mas uma coisa que eu tenho visto em mim é que eu gosto muito. Então estávamos a falar aquele dia, Uba, que eu gosto de trabalhar. Tu até que deste nome, de ser que é produção. Eu não acho que seja. Eu não sei, para mim, produção se calhar é um pouco maior. Mas eu tenho me encontrado muito. Lembras que eu falei contigo sobre isso? Sim, lembro. É produção. Produção basicamente é. Como é que eu vou dizer? Preparar todos os recursos necessários para que determinado evento aconteça. Ok. Produção, é produção. Então pronto. Então eu tenho me encontrado muito nisso, nessa questão de pôr a mão na massa, de fazer as coisas acontecer. Eu até estava a pensar sozinha aqui nas minhas reflexões. E eu vi que. Acho que eu construí assim uma ideia. A ideia de, imaginar, construir um palco e colocar alguém lá de pé. É muito sobre isso. Sabe? Acho que é o que eu estava a dizer. Eu não sei se me revejo tanto na ideia de estar eu na ribalta. Eu não me importo de colocar alguém lá. Eu posso 1000 vezes, não sei, construir a escada. Mas eu tenho de construir a escada, atenção. Sim, eu posso fazer a escada para tu subires. Eu acho que isso tem sido muito leve. Eu acho que se calhar é sobre isso. Acho que eu só tenho tentado me colocar dentro de coisas leves, coisas que não entrem em conflito direto. Mas depois aí já existe um conflito, porque supostamente para a pessoa crescer tem que estar fora da sua zona de conforto, ou seja, ou seja, tem que estar em situações pesadas mesmo. Mas será que é só isso? Será que nós não podemos crescer em situações leves também? Eu acho que é um pouco no sentido de que o corpo, qualquer outro mecanismo, adapta-se. Né? E o ser humano também. Imagina, quando tu. Não estou a ver agora um exemplo para dar, mas sim, quando estás constantemente a fazer a mesma coisa, Uhum. o teu corpo, o teu organismo adapta-se àquilo e passa a ser uma coisa normal. Ou seja, já não passas dali. Precisas fazer uma coisa superior àquela para o organismo adaptar-se àquela nova realidade. E acho que essa é a ideia de Sim, crescimento. do Né? desconforto. Sim, mas imagina, acho que quando falamos de sair da zona do conforto é por causa daquela dor, né? Porque se nós formos ver a ideia de passar pelo fogo, o tal processo de metamorfose, é sempre muito doloroso, nunca é fácil. Então, isso fez com que eu fique cética com relação às coisas que vendem um crescimento, mas não passam não trazem dificuldade nenhuma. É muito fácil. Tu ficas, é só isso? É só assim? É tudo muito fácil, tu encaixas rapidamente, ficas, mas será que eu aqui estou mesmo a crescer? Será que ali eu estou mesmo a crescer? Mas, por acaso, relativamente a essa questão da produção, eu sei que eu tenho aprendido muito, eu sei que eu tenho crescido nessa área
com muita gente também que tem muita experiência nas coisas. Mas lá está, é leve. Acho que se calhar nós temos de aprender a achar um equilíbrio, não? Em imaginar situações em que tu vais crescer, tu vais estar em ambientes que são bons para ti e te fazem bem e vai te fazer crescer, vai te desafiar muito. E eu acho que dentro desse ambiente vai ser muito leve também, porque tu vais encaixar, entre aspas, mas vai ter sempre um desconfortozinho. Mas também vão haver outras situações em que vai ser a pior coisa do mundo, você vai querer quase, não sei, não vou falar qualquer coisa aqui, senão vou ser coisa do vídeo, mas vais querer fazer coisas bizarras, mas tens de estar ali, porque é ali que tu tens de crescer. Acho que na vida nós vamos encontrar esses dois tipos de situações. Sim. Porque o crescimento nem sempre é notável. Sim. Às vezes tu estás numa situação em que pensas que não estás a crescer, mas depois de algum tempo, quando olhares para trás, vais dizer... Fica tipo... Yeah. eu já andei isso tudo. Mas é mesmo assim, é muito aquela típica coisa de... A metáfora de estás a andar só sempre em frente, tu pensas que não estás a sair de lugar, ou seja, só sempre em frente, não consegues medir propriamente a distância. Mas se fosse um caminho assim, tu já verias, ok, já curvei ali, já curvei aqui, já curvei aqui, já curvei ali, então está a acontecer alguma coisa. Mas quando é só reto, você fica mais sentado que não se passa nada, não está a acontecer nada. É a tal estabilidade, mas sim. Também depende do tipo de crescimento que estamos a falar. Porque, depende da pessoa, depende da área, porque há vezes que nós estamos a crescer a nível emocional e dói, há vezes estamos a crescer a nível emocional e nós nem sentimos, há vezes estamos a crescer a nível social, a nível profissional, acadêmico. Então, tudo depende do nível de crescimento, depende do impacto, depende da área que estamos a crescer, no caso, da área a nível social, né? E depende de nós também. Nós já estávamos a falar sobre a questão da resiliência, também depende um pouco da resiliência de cada um, das estratégias de coping de cada um. Mas é isso. Não sei. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu, sinceramente, estou a colocar muita pressão nesse episódio. Também faz sentido, né? Eu por ser o primeiro episódio em vídeo. Mas eu lembro que quando eu lancei o primeiro episódio do podcast, foi um episódio bem aleatório. Até, inclusive o nome é Filosofias da Vida. Bem aleatório. E eu também estava tripping para lançar aquele primeiro episódio. E eu falei com uma amiga, com a Cauíla. Ela me disse, mas nele episódio tá bom, tipo, só posta. Eu disse, não, mas tem que ser um bom episódio. Tipo, é o primeiro episódio. E ela disse, mas depois tu vais lançar o segundo. E o terceiro. E o quarto. E o primeiro episódio vai ser só mais um episódio. Tipo, vai ficar esquecido. Percebo que é a questão de ser a primeira impressão. Mas muita gente provavelmente nem sequer vai passar por aí para conhecer o teu trabalho. Há muitas pessoas que vão te conhecer pelo quinto episódio, pelo sétimo. Então, exatamente. O primeiro vai ser só uma coisa. Muita gente nem vai assistir. Então, vai ficar aí. Vai ficar aí mesmo. Eu, por exemplo, nunca assisti nenhum. É mentira. Você tem muita coragem. Não, fala a verdade, fala a verdade. Já assisti, sim. Já ouvi. Ouviste qual? Ouvi um... Eu disse até ontem que tu falas do amor e não sei o quê. Esse, Não, é que eu estou a falar, estou, lembro. Eu ainda te falei que tem algumas cenas que eu não concordo e não sei o quê. Lembras, né? Eu lembro. Mas sim, estás a ver? Então, acho que não preciso colocar tanta pressão. Até porque isso é um episódio assim, introdutório quase, né? Não é já para chegar com grandes coisas. Até porque estamos a aquecer, família. Estamos aqui só para aquecer. O Uba daqui a pouco vai me mandar com uma coisa assim. Que ele tem um de sono, família. Só não tenho sempre. Faz parte do existir. Ainda bem que tens sono. Se falando em sono, sabe de uma coisa que eu tenho me apercebido? Me apercebido não, que eu descobri não. Imagina, o problema eu tenho de encontrar uma palavra melhor para dizer, porque não é descobrir, eu sempre soube. Acho que é uma palavra, acho que eu ganhei um entendimento disso, acho que é isso, né? Ganhei um entendimento da importância do sono. Mas isso eu ganhei com a universidade mesmo. Eu estava a estudar para o teste de psicossociologia
E tinha uma matéria que falava sobre o sono, quando nós dormimos pouco, acontece a desmineralização, né? E não só, eu lembro que várias vezes eu me sentia mal mesmo a nível emocional, me sentia super down, estava desmotivada, não tinha sono, não tinha nada. E eu achava que tivesse com crise de depressão. E lá está, né? Lá do bônus da psicologia, que todas as pessoas são psicólogos. Então, no fim do aula, falar com uma professora, e a primeira coisa que ela me perguntou foi: como é que está o teu sono? E tipo, epá, é um sono. Aquela coisa é um sono. Como é que está o meu sono? Não sei, eu durmo, chego, fecho os olhos. E ela me perguntou assim da qualidade do meu sono. E eu vi que o sono tem tanto impacto, Uba. É muito importante nós dormirmos bem. Porque muitas vezes nós vemos pessoas frustradas, pessoas doentes mesmo, pessoas mal-humoradas, que estão com crise, supostamente é depressão, mas nem é depressão. Às vezes é só falta de sono, é não dormir bem mesmo. Eu também já sabia disso e percebi ainda mais esse ano, que esse ano, do final do ano passado para cá, eu comecei a trabalhar muito a questão do desenvolvimento pessoal e prestar atenção em determinadas coisas da minha vida. E sim, isso também foi uma delas. A questão eu comecei a pensar no sono por causa da produtividade. Eu precisava, Exato. certo, aumentar a minha produtividade e percebi que, porque eu como trabalho com edição, cometia o erro de dormir quase sempre tarde, ficava a editar até as altas horas. Então eu mudei isso completamente. Eu prefiro ficar a editar até as 22 ou 21, dormir e acordar às 5 ou às 6 para continuar Assim a editar. aproveitas melhor o dia. Exatamente, faz toda a diferença. Faz isso e parece que isso é uma virada de chave quando tu entendes que muita coisa na tua vida mesmo, na vida das pessoas dá errado por causa do sono. Eu lembro que no trabalho, lá no aeroporto, e meu Deus, eu tenho episódio que eu sinto vergonha de falar sobre isso, mas uma vez aconteceu para já quando eu trabalhava no aeroporto, eu mal dormia, eu várias vezes ia trabalhar de direta, porque eu entrava às 6 da manhã, então era aquela coisa, era horrível, minha rotina toda era horrível, era o meu sono, minha alimentação, tudo. E aconteceu eu estava a fazer o embarque, tudo isso, e ficou uma passageira no chão. E essa passageira tinha mala. Normalmente quando isso acontece, quando a passageira fica e tem mala, nós temos antes de fecharmos a porta do avião, ou a porta de embarque, qualquer outra coisa, quando fechamos a porta de embarque, nós temos de falar lá com a equipa de dispatcher lá embaixo, dizer, olha, falta uma passageira com mala, o número da bagagem é XYZ. E ligamos para a coordenação também, para a coordenação ter a informação. Eu é que estava a fazer o embarque, então fiz isso. O meu deu os números todos errados. Ou seja, tiraram a mala do passageiro que estava no avião e deixaram. E a mala da passageira que ficou foi. Olha, isso é uma falha de segurança tão grande, tão grande. E a coisa mais bizarra do mundo, Uba, é que eu vi os números, mas falei número errado. Quer dizer, eu estava a ver 1, 2, 3, 4, 5, mas eu falei 1, 2, 3, 7, 8. Olha, o meu cérebro estava mesmo a se comer. Isso pode parecer brincadeira, mas não é, mas porque o cérebro fica mesmo assim, se come. Mas mentira, isso não é verídico, não tenho comprovação científica disso. Sim, mas o cérebro... Buga mesmo, isso frita. Falta, por exemplo, a privação do sono é uma forma de tortura também. Afeta mesmo aquilo. É muita coisa. E não só o sono, mas a alimentação também. Comer bem faz muita diferença, Uba. Comer faz muita diferença na tua atenção, a forma como o teu corpo... Atualmente, sinceramente, a minha alimentação também já está assim mais desregulada. Mas há uns meses eu comecei o processo de reeducação alimentar e a minha vida mudou, a minha pele mudou, a forma como o meu corpo em si reage mudou. O meu sono, lá está, também tem relação direta com o sono. O meu sono mudou por completo. Tudo mudou, eu acordava e me sentia outra pessoa. Me sentia viva. Eu que dizer, nós somos o que comemos, né? Tu quando comes comida a sério, tu és uma pessoa mesmo, a sério. Ao passo do que se tu estás constantemente a comer fast food e tudo isso, não é a mesma coisa. Tu sentes que... Você é uma pessoa fast. Mas sentes que tu és qualquer outra coisa. Eu não me sinto pessoa. Eu sinto que agora, quando eu como alguma outra coisa assim à toa... Sabe o que é irônico? O quê? Nós estamos a falar aqui do sono, a trabalhar às 23 e 30 horas. Juro. Grandes hipócritas. É uma série. É tipo a pessoa está a te vender curso de gestão financeira que tem medo de dívida, medo de problema lidar com dinheiro, sabe? E o mundo é mesmo assim, o mundo é dos mais vivos. Normalmente, mano, a dívida vai pagar Vai pagar com o dinheiro do curso. É
Gestão, isso também é uma forma de gestão. Yeah. Mas sim, o que é que eu estava a dizer? Da comida. Do comer em condições. Ah, sim, do comer em condições. Hoje eu sinto que eu estou a envenenar mesmo o meu corpo. Então eu estava a conversar acho que com a Frígia. Estávamos a falar sobre os noodles. Você sabe aquelas massas aí, sei lá de onde. Eu só comi isso na minha vida uma vez, sem exagero, eu só comi uma vez. E eu comi porque na universidade estavam a oferecer. Esse tipo de coisas até oferecem. Isso é mesmo para matar as pessoas, cheio. Isso é veneno. Mas sim, estavam a oferecer esse tipo de coisinhas lá na universidade. E eu estava com a Patrícia. Então levamos 2. Eu levei 2. Ela disse, para ver se é bom, não sei o que. Eu levei um de camarão e um de carne. Aquilo, né? Olha, aquilo é massa com procura, para começar. Aquilo não tem nada. E depois, eu quando cheguei em casa, na altura minha mãe não estava cá, então eu estava mesmo a viver tempos difíceis, família. Eu cheguei em casa, não tinha janta, eu falei, vou jantar isso, vi já as instruções, não, aquece água quente. Eu quando abri aquilo, eu falei, mas calma, pó, aquilo era pó, e depois eu não sei se aquela massa, aquilo não é plástico, mas eu também não está congelado, eu não sei o que é aquilo, mas a massa está toda assim, massa assim. Tens que pôr água e depois girar. Eu comi aquilo, eu estava a comer a me contorcer. Sim, juro porque eu só estava a falar corpo, eu estava a pedir desculpa no meu corpo porque aquilo é veneno. Aquilo não é outra coisa. Qualquer pessoa que pega e come aquilo abre e não acha bizarro, por favor, procura ajuda. Eu também não como massa, então nunca sei. Você não come massa? Não, calma. Você não come massa? Não. Não come massa por quê? Faz-me confusão, outra textura faz-me Vai ter confusão. É. Che, como assim? Dá vontade de vomitar. Come gelatina? Não. Ok, textura. Nunca gostei do aspecto, assim, só da aparência, eu nunca meti na boca assim. Tu és bem estranho com comida, né? Muito estranho. Damn. A minha vida é só arroz, batata e carne. Você só come arroz com batata? Uba, não, por favor, você não come massa. Não. Nem massa, nem fungos. Lasanha depende da pessoa que fizer. Calma, vamos parar aí. Você não come fungos? Não. Continua aí o tema. Uba. Tá bom. Esse é um assunto para outro episódio. E assim, outro episódio vamos lhe cavar. Deixa. Isso não vai ficar assim. Mas pronto, voltando ao tópico da comida. Então é isso. Dizendo que... E sem contar que a falta de sol, mas todo mundo já sabia, né? A falta de sol faz muito mal para a saúde mental das pessoas. Falta de sol? Sol mesmo. Sim. Faz bem mal. Isso é várias pessoas, africanos e tudo isso, pessoas que estão em zonas tropicais, quando vão para aqui, quando vêm para o Ocidente, e mais lá para o lado lá para o UK ou para esses lados ali, Dublin e e depois voltam. Porque isso a pessoa fica mesmo maluca. Depois nós que somos muito comunidade, nós africanos, né? Somos muito comunidade, nós crescemos num clima tropical, então o sol, acho que a ausência do sol acho que é muito agressivo para nós, para o nosso emocional mesmo. Estou a olhar para ti, diz alguma coisa. Sim. E tu percebes a diferença dos dias, imagina, aqueles dias assim mais fechados e os dias em que tem sol, tu percebes que causa uma diferença extrema no teu mood próprio, né? Por isso é que alguns... como é que eu vou dizer? Como é que eu vou chamar isso? Os gajos que trabalham bem com desenvolvimento pessoal, na questão também da produtividade, aconselham a tirar mesmo alguns minutos do dia para fazer uma caminhada, em vez de ficar o dia todo fechado em casa. Como é que é a vitamina? Vitamina D. Né? Sim. E faz a coisa. Mas whatever. Tem muito, acho que... Não sei. Mas sim, acho que tem muito de coisas que são bem simples. Nós gostamos bem de procurar motivos de nos diagnosticar o que tem depressão e tem ansiedade. Mas, na verdade, a solução para isso tudo é só tu procurares ter uma qualidade de vida mesmo. Viveres de uma forma decente. Eu aprendi muito isso, a respeitar o meu corpo. Eu tenho trabalhado esse tipo de coisas de tentar viver uma vida decente pelo meu corpo, porque eu acho que o meu corpo também merece esse tipo de coisa, porque se o meu corpo não estiver bem, eu não estou bem. Então, esse tipo de coisinhas, ou seja, apanhar sol, isso também tem muito a ver com respeitar o que o teu corpo te diz, mesmo, porque o nosso corpo fala,
E dentro das coisas que o nosso corpo fala, me faz cair para energias. Ou seja, porque o nosso corpo sente muito, né? Estamos sempre a ter em contato com várias coisas. Na verdade, o nosso corpo tem em contato com 1001 coisas, com 1001 energias. Então, essa coisa de ouvir mesmo o que o nosso corpo está a dizer é muito importante. Acho que é muito importante mesmo. Eu tenho trabalhado muito nisso. Eu vi o que é que o meu corpo me diz sobre lugares, sobre pessoas, sobre coisas. É muito estranho. Se calhar é estranho para ti eu personificar o meu corpo. Pergunto isso porque eu personifiquei a mente e tu disseste que não estava a fazer sentido, tipo, essa... Sim. Não. Mas Agora, com o corpo já faz mais sentido? sim, porque tu estás a dar o corpo como corpo. Hum, Como corpo que faz parte de um todo, não como sim, sim, um mecanismo isolado sim, do sistema completo. ok. Tá, foi por isso é que os meus modelos daqui por diante vão estar sempre enviesados. Acho que eu devia ter dito isso no princípio. Isso já, acho que, mas vou continuar a chamar de monólogos porque sim. Porque já não é monólogo, né? E tipo, os monólogos vão estar todos enviesados. Já se só uma vez ou outra, quando o Uba não quiser mesmo saber de nada do que eu estou a dizer, que ele vai ficar aí no telefone dele. Mas do resto, acho que é isso. Estamos há quanto tempo já agora? 41 minutos. É mentira. É para então acho que podemos fechar já. Parece que o tempo não passou, né? Yeah! Estou aqui só a falar. E é assim que eu faço o que no seu Luba. Só falar à toa mesmo. Só fico a falar. E o tempo passa. Tá bom, ok. Vou seguir a tua palavra. Começar a fazer também os meus monólogos. Yeah. Porque acho que tem muita coisa para dizer. Então, vou copiar o teu formato. Faz isso. Dá a ver quem é seu fazendo escola. Sim, família. Então, esse foi mais um Quem Noticiou para vocês. Foi mais um monólogo, entre aspas. Monólogo, vamos chamar de pseudo-monólogo. Um bom nome. Um pseudo-monólogo. Yeah, porque isso não é um monólogo, é um monólogo extremamente enviesado. Foi extremamente enviesado. E é isso, família. Esse foi o nosso primeiro episódio em vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E como disse, essa coisa toda estranha, estamos aqui todos a viver uma coisa estranha. Estamos a nos habituar com tudo isso. Não só vocês, eu também. Então, é isso, minha família boa. Depois, eu não tenho mais nada a dizer. O que eu tenho a dizer? Bebam água, comam bem, não comam noodles. Por favor, não comam noodles. Quer dizer, eu estou aqui a estragar o negócio de alguém, né? Podem me denunciar, será? Não, claro que não. Ah, ok. Então não comam. Porque noodles não é tipo uma marca, ou é marca? Não sei, para ser honesto, eu nem sei o que é isso dela fala. Eu nunca comi na minha vida, nunca. Então pronto, família, não comam noodles, não envenenem o vosso corpo, parem de comer comidas extraprocessadas, Pratiquem exercício. pratiquem exercício, tomem banhos de sol. Eu também mais. De sol, tomem banhos de sol. Bebam água, sejam felizes. Uma vez ouvi uma frase que diz: as pessoas felizes facilitam. Então, Posso dizer confia em Deus. ele tem sempre que deixar o... Tem razão. Ele está crucificado com Cristo. Eu ia falar esse versículo, eu esqueci o resto do versículo. Quer dizer? Ia falar esse versículo, só que eu esqueci. Pois já não vivo eu. Não, estou crucificado com Cristo. Pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sei, talvez eu diga. Esse é o versículo. É assim mesmo, acho. Ah, pensei que querias fazer essa referência. Ah, não. O capítulo. Ok, mas precisa ver qual é. Sim, depois eu... É, mas é isso. O que mais? Qual é conselhos finais? Sejam fáceis. Pessoas felizes facilitam. Então facilitem. Tipo, ainda não vai acabar. Eu tenho muito esse problema. Eu quando estou quase a terminar, lembro de uma coisa mais para dizer. Eu ia dizer que sejam pessoas, sejam facilitadores da vida uns dos outros. É isto. Exato. Ou seja, entender que todo mundo aqui só quer ser feliz. Não, Giza, eu só quero dar as coisas, só quero ser feliz, só quero ter paz. E eu sei que quando eu tiver paz, eu estou feliz automaticamente. Então, por nem tudo que me faz feliz me dá paz. Nem tudo que me faz feliz me dá bem. Me faz bem. Nem tudo que me faz feliz me dá paz. Nem tudo que me faz feliz me faz bem.
Mas sim, mas eu só quero ser feliz e ter paz. São as duas grandes coisas. Eu sei que a minha felicidade e a minha paz andam assim, de mãos dadas. Aqui surge um desafio. Nesse episódio eu vou querer participar. Essa expressão, nem tudo que me faz feliz me faz bem, acho que dava um tema para Ah, é? um Deixa eu apontar já episódio aqui. completo. Episódio completo, tem de coisa para falar. Ixi, Monólogo do Uba. Mas juro. Isso faz pensar em alguns conceitos de liberdade que andam por aí a vender. Olha, juro. Mas pronto, vamos falar Juro. disso num outro... Pronto, outro dia. Olha, eu não estou a conseguir pensar. Vou apontar, me faz lembrar o Uba. Não queria dizer, mas sim, então, vamos ser facilitadores da felicidade da vida uns dos outros. Porque todo mundo aqui só quer ser feliz, todo mundo só quer se dar bem ou fazer alguma coisa bem. Então, por que dificultar o caminho do outro? Por que atrapalhar o caminho do outro? Para nada, muitas vezes é para nada. Acho que é muita questão de se tu vês que a pessoa te faz bem, se tu vês que a pessoa é amorosa contigo, é atenciosa. Por que é que tu tens que ser má para essa pessoa? Por que é que tu tens que enganar essa pessoa, manipular? Porque vamos ser facilitadores da vida do outro, das vidas uns dos outros. Eu acho que esse é o essencial e esse deve ser o nosso mantra. E esse tem sido muito o meu mantra. Ser boa pessoa para as pessoas. Não precisas ser malandra com as pessoas for no reason. Percebes? As pessoas... Ser simpática. Ser simpático com as pessoas. Ninguém te fez mal, ninguém te fez nada. São tipo aquelas pessoas que acordam já irritados. Eu nunca vou entender isso. Tipo... Why? Não faz sentido. Estás irritado com o quê? Estás chateado por quê? Porque acordaste. Estás chateado por quê? Porque te deram mais uma oportunidade para viver a vida. Estás chateado por quê? Porque te deram mais uma oportunidade para pedir desculpas a quem tu magoaste, a quem tu ofendeste. Estás chateado por quê? Porque vais ter mais uma oportunidade para fazer o que não conseguiste ontem, para amar quem não conseguiste amar ontem, para amar quem já amaste ontem, mas vais continuar a amar hoje, para perdoar quem não perdoaste ontem, para recomeçar, para encerrar certos ciclos. Why are you mad? Tipo, eu não sei, eu não percebo, não percebo. Pessoas que ficam mal dispostas, isso é bem estranho para mim. Tipo, eu não percebo, estás irritado porque estás vivo. Essa hora tem muita gente que queria viver, mas a vida te deram a ti, o que você que fica irritado quando acorda. Mas enfim, vamos deixar isso para fora, para baixo. Mas sim, é para encerrar já esse episódio e encerrar dizendo isso. Vamos ser boas pessoas, essencialmente. Vamos deixar de demonizar ser bom. Por favor. Se a pessoa é boa, é simpática, é acessível, essencialmente, ela não é burra, ela não é boa, ela só é uma boa pessoa mesmo. Então, por que fazer a pessoa se sentir uma palhaça, fazer a pessoa se sentir menos, só porque ela escolheu ser boa pessoa? Porque isso é uma escolha. Não esqueçam que isso é uma escolha. Ou não, há pessoas que não escolhem ser assim, elas só são, só estão a ser elas. Como o Uba, por exemplo, ele levantou agora a mão. O Uba não tem escolha, né? Ele foi escolhido. Ei, olha, não fala mais nada. Fecha, cara. Falaste tudo. Olha, se aumentar, estraga. Né? Acabar aqui. Chega, família, chega. Mas sim, prontos. Então isso, família, não vou me alongar, por isso eu continuar a falar tudo. Isso já... Olha, mas sim. E é sempre assim, a dinâmica é outra também assim, família. E é isso. Coisas boas a se passarem aqui. Mambos fixos a acontecer. Mambos gatos a acontecer. Vamos gerir. A vida é assim. Então é isso, família. Isso foi mais um Kenneth Cell para vocês. Pela segunda vez. E agora é a sério mesmo. Agora é para encerrar. Foi mais um podcast para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês se identifiquem. Esse episódio foi mesmo só um episódio para introduzir o formato em áudio. Em vídeo. Foi mais um episódio para introduzir o formato em vídeo. E sim, para dizer que vamos ter novas dinâmicas interessantes. Não tão novas dinâmicas, vocês já viram outros sítios, mas claramente que será que... Mas vamos continuar com aquela nossa essência, né? A essência de só falar à toa. E de ser o tal safe space onde podemos falar e desfalar e pensar e despensar e ser e desser e desconstruir e construir outras várias coisas, vários pensamentos e conceitos. Então é isso.
Continuem ligados. Acho que agora tenho que fazer aquela parte, né? Subscrevam no canal. Tenho que falar isso. Subscrevam no canal. Isso é visto. Sigam. Subscrevam. E ativem o sininho. Aqui, eu não sei se o sininho fica onde, família. Eu sei que aqui. Supostamente, eu vou configurar o Insta não, isso aqui, o YouTube, para colocar umas coisinhas aqui, sugestões. Eu como receber um vídeo meu aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer lado, ou para subscrever aqui, ou aqui, ou aqui, aqui. Não sei. Em qualquer lado, vocês vão receber, mas subscrevam, ativem o sininho e partilhem com os vossos amigos, os vossos familiares. Vamos interagindo nas redes sociais, nos comentários, no Instagram e tá. E é isso. Sigam as redes sociais também do podcast, é Can You Tell Pod, @. Epa, não, acabo já com isso. Chega já desse episódio. Então é isso, família. Isso foi mais um Can You Tell para vocês. E beijos!